Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem também. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como que você pode, por meio de um instrumento bem conhecido que são os fundos imobiliários, construir um patrimônio do absoluto zero. E quando eu digo patrimônio, não é um patrimônio pequeno, é um patrimônio que tenderá a crescer, como eu vou mostrar aqui. Na capa do vídeo você deve ter visto dividendos de R$300, mas não para por aí. Esse é apenas um exemplo que eu vou utilizar aqui para você, mas eu irei mostrar também quanto que você teria investindo por mais tempo nos fundos imobiliários. E por que eu decidi falar a respeito de fundos imobiliários aqui? Simplesmente porque nós estamos nesse momento passando por uma das maiores oportunidades dos últimos anos. Mas primeiramente, o que é um fundo imobiliário? Fundo imobiliário nada mais é do que um fundo de investimento que investe em ativos imobiliários. E quando você investe nesse fundo imobiliário, você se expõe a esses ativos imobiliários e recebe os aluguéis desses fundos imobiliários proporcionais ao valor que você investiu. E é um pouquinho diferente do que você está acostumado na renda fixa, isso porque a renda fixa é simplesmente um empréstimo de dinheiro que você está fazendo. Existe um emissor de dívida, que pode ser um banco, pode ser o próprio governo, uma empresa ou até mesmo outra pessoa. Quando você empresta o seu dinheiro, você está fazendo um empréstimo para esse emissor de dívida. E isso é bem diferente do investimento em fundos imobiliários, onde você, na verdade, está investindo, comprando cotas de um fundo imobiliário. Ou seja, você está comprando cotas de um fundo que investe em ativos imobiliários, que podem ser ativos físicos, como galpões logísticos, lajes corporativas, shopping centers, ou até mesmo ativos não físicos, podendo ser dívidas imobiliárias, que nesse caso seriam os famosos CRIs. E quando você faz o investimento em um fundo imobiliário, você recebe os aluguéis proporcionais, os dividendos proporcionais ao valor que você investiu. Dando um exemplo, se um fundo imobiliário tem um preço por cota de R$100 e ele paga, por exemplo, R$1 por cota, a cada cota que você adquire, você aumenta em R$1 o seu valor de dividendos, o seu valor de aluguel recebido todos os meses. Mas para exemplificar um pouco melhor, eu construí uma planilha. Mas antes de mostrar essa planilha, para você que já sabe que esse conteúdo vai ser bom, já gosta desse conteúdo, já me acompanha há mais tempo, deixa o seu gostei aqui embaixo, que isso me ajuda a continuar com o meu trabalho, se inscreva no canal também e ative o sininho para você sempre ser notificado quando saírem vídeos novos. Mas para você que não me conhece, caiu de paraquedas nesse vídeo, espera ter alguma informação nesse vídeo te ajudar e aí sim você deixa o seu gostei, beleza? E aqui, como você consegue ver, nós temos uma planilha bem simples, que nesse caso tem 3 fundos imobiliários aqui. Nós temos o MXRF11, temos o XPLG11 e temos o VILG11. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses fundos. Aqui do lado você tem o tipo de fundo, então nós temos aqui um fundo do tipo papel, que é um fundo que investe em dívidas imobiliárias. Nós temos aqui um fundo de fundos, que é um fundo que tem por característica investir em outros fundos imobiliários. E temos um fundo de tijolo, que nesse caso investe em imóveis físicos propriamente ditos. Nesse caso é um fundo de galpões logísticos. E aqui nós temos algumas métricas desse fundo, que nesse caso é o último dividendo, e eu coloquei aqui o último dividendo, mas alguns não são exatamente os últimos dividendos, mas sim uma média dos últimos meses. E nós temos aqui 10 centavos de dividendos, 78 centavos de dividendos e 60 centavos de dividendos, o que sozinho não diz muita coisa. O que importa de fato é o dividend yield, que é o quanto em dividendos ele paga relativo ao preço atual da cota desse fundo. Então o MXRF11 paga em torno de 1,01% ao mês, o XPLG11 paga em torno de 0,78% e o VILG11 0,74%. E agora falando um pouquinho primeiramente do MXRF11, você tem aqui, o preço por cota de R$ 9,59, que historicamente é um preço super barato. Ele geralmente fica em torno de R$10 e nesse momento ele está com uma relação de preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, o que é muito interessante. E pagou nos últimos 12 meses 12,60% em dividendos. Lembrando que dividendos de fundos imobiliários são totalmente isentos de imposto de renda. Então eu não meço palavras para dizer que nesse momento nós estamos com uma grande oportunidade nos fundos imobiliários. Justamente por isso eu decidi trazer esse vídeo aqui para você. Descendo aqui um pouco, nós temos algumas informações, como por exemplo o histórico de dividendos. Pegando aqui o prazo máximo, você consegue ver que o MXRF11 historicamente paga dividendos consistentemente. E pegando aqui, pelo menos nos últimos 12 meses, a média poderia ficar aqui na casa de 10, 11 centavos por cota. Consideramos então 10 centavos por cota, sendo que nos últimos 2 meses o pagamento foi de 9 centavos por cota. Mas como eu disse, eu considerei meses anteriores devido ao histórico anterior. Então voltando aqui, você tem basicamente 0 cotas aqui, Então vou colocar, por exemplo, uma cota e ele vai variar aqui. Quanto que eu receberia no primeiro mês? Com esse valor investido de 9,59, receberia 10 centavos aqui, gera o total. Basicamente aqui não tem nenhum dos outros fundos ainda. Então se você faz, por exemplo, um investimento mensal de R$500, o que aconteceria? Você teria aqui
de mais ou menos, né, fazendo uma média aqui, umas 52 cotas de investimento. Você conseguiria comprar esse valor aqui. E aí, se você comprasse, por exemplo, mais R$500 de um outro fundo, esse daqui, por exemplo, XPLG11, nesse caso você conseguiria comprar mais ou menos umas 5 cotas. E aqui desse outro fundo você conseguiria comprar mais ou menos umas 6 cotas. Por que eu mostrei isso daqui? Porque o valor que você investe, ele se transforma em uma quantidade de cotas diferente em cada fundo. Isso porque cada fundo possui um valor de cota diferente e um pagamento de proventos diferente também. Nesse caso aqui, o MXRF11 custa abaixo de R$10 e pagou no último mês 9 centavos de dividendos. Se a gente pega o XPLG11, ele custa R$ 95,95 nesse momento de gravação do vídeo, distribuiu nos últimos 12 meses 9,63% de dividendos e pagou no último mês 78 centavos de rendimentos. O seu preço sobre valor patrimonial se encontra extremamente descontado em 0,86. Historicamente falando, esse dividendo é um dividendo bom. Pegando aqui o período de 5 anos, você vê que ele teve um crescimento. E o VILG11, negociado nesse momento a R$ 81,25, está com um PVP abaixo de 0,8, o que demonstra um pouco de risco, dependendo do que pode ter gerado isso, mas nesse momento eu já te adianto que boa parte desse desconto é por conta da conjuntura, o que significa sim um belo desconto, já que esse é um fundo bem antigo e possui um histórico muito interessante. Ele pagou nos últimos 12 meses 9,17% de dividendos e o último rendimento foi de 60 centavos, como você consegue ver aqui. O principal motivo da queda dos fundos imobiliários nesse momento é simplesmente porque a renda fixa está pagando muito bem. Então hoje você tem renda fixa pagando 11% de forma líquida, quase 12%, algumas LCIs e LCAs pagando inclusive 12%, o que se compara com o MXRF11 que nos últimos 12 meses entregou em torno de 12% de dividend yield. Então se você pode investir em renda fixa de baixíssimo risco, de um excelente emissor, que vai te dar um resultado garantido, sem possibilidade de variação negativa de 12%, será que faz sentido você pegar um fundo imobiliário que possui risco, que vai te entregar menos de 10% líquido? Geralmente não faz sentido e é justamente por isso que esses fundos se encontram descontados nesse momento. Existe uma expectativa de que a taxa Selic continue em um patamar relativamente elevado nos próximos anos, o que provavelmente vai acabar mantendo os fundos imobiliários em um patamar um pouco descontado. E isso é uma excelente oportunidade para você que ainda não tem uma posição em fundos imobiliários de montar uma posição, ou para você que já começou a montar uma posição, aumentar os aportes nesse momento. Agora voltando aqui na planilha, tirando esses outros aqui, vamos dar o exemplo do MXRF11. Vamos supor que você comece investindo R$500 por mês e todos os meses você vai investir exatamente R$500. O que vai acontecer? No primeiro mês você vai comprar 52 cotas, então basicamente você teria um recebimento de R$ 5,20 de dividendos. Isso não é suficiente para comprar mais uma cota, então no segundo mês você vai comprar mais 52 cotas. Você vai ter então 104 cotas, que vai resultar em um recebimento de dividendos no mês seguinte de R$ 10,40. E esse daqui seria o seu valor investido caso o preço da cota não variasse. Mas nós sabemos que ele varia para cima e para baixo, oscilando, então não seria exatamente esse valor. Mas aqui, a fins de cálculos, vamos considerar que ele permaneça o mesmo. Já no terceiro mês, o que aconteceria é que você teria dinheiro suficiente para comprar uma cota somente com os dividendos. Então você, ao invés de 52 cotas, compraria 53 cotas. Então aqui iria para 157 cotas no terceiro mês. E o seu valor de dividendo seria de R$ 15,70. Isso daqui é renda passiva, é um dinheiro que você recebe sem fazer absolutamente nada. Então você vai aumentando o valor que você recebe sem fazer absolutamente nada. E aí, no quarto mês, você teria investido mais 53 cotas, então você iria aqui para 210 cotas desse fundo. Você iria receber R$ 21, que agora é suficiente para comprar 2 cotas. Então você teria R$ 500 mais R$ 21 para investir. Nesse caso, você compraria 52 cotas mais 2 cotas que você pode comprar agora. Então você teria 264 cotas nesse quarto mês. E isso vai acontecendo de uma forma que você tem uma curva exponencial, um efeito de juros compostos em cima do seu dinheiro. Dando um exemplo para ficar um pouco mais fácil de você entender e visualizar isso, vamos supor que hoje você não tenha nenhum dinheiro investido em nenhum fundo imobiliário, em nenhum investimento, por exemplo. E você comece agora a montar uma carteira de investimentos com fundos imobiliários ou até com outros ativos, não vai fazer diferença aqui. O valor mensal de investimento, vamos considerar que seja R$ 500. A taxa de juros, vamos imaginar que seja então de 1% ao mês.
você consiga esse retorno aí de 1% ao mês. Pode ser menos, pode ser mais, não vai mudar muita coisa nesse cenário aqui. O que vai mudar é o resultado final, como eu vou mostrar para você. No prazo de um ano, período de 12 meses, você teria investido um total de 6 mil, onde o total em juros foi de R$341. Então aqui o dinheiro acumulado é o total, né, em azul, e em vermelho você tem basicamente o quanto que você de fato investiu. Se a gente pega o período de 2 anos, você vai ver que os juros já foram bem maiores, né? No início aqui você investiu 6 mil e os juros foram 300 e poucos reais. Agora você investiu mais 6 mil e os juros já totalizaram R$1.486. Você estende isso para 5 anos, os juros já começam a ser bem mais representativos. Você tem uma curva exponencial no seu dinheiro. E aí você tem aqui no prazo de 10 anos, o que vai acontecer é que você terá investido um valor que será muito parecido com o valor que você vai receber em juros. Prazo de 15 anos, o valor em juros já supera o valor que você realmente desembolsou. Em 20 anos, você teria investido R$120 mil e só os juros teriam sido mais de 3 vezes esse valor, R$374 mil, totalizando quase R$500 mil em 20 anos, investindo apenas R$500 por mês. Em 30 anos, você teria investido 180 mil e os juros seriam de R$1.567.000. E em 35 anos, vamos parar por aqui, você teria desembolsado 210 mil e o total em juros seria de R$3 milhões. E para quem pensa que esses R$500 não vai fazer diferença, porque lá na frente R$3 milhões não vai ser nada, não vai valer nada, você está considerando que você investe R$500 todos os meses, ininterruptamente, durante esse período de 35 anos. Só que da mesma forma que R$1 milhão nominais não seriam muita coisa daqui a 30 anos, R$500 nominais não serão muita coisa daqui a 30 anos. Então você poderia investir mais dinheiro corrigindo o poder de compra desse dinheiro à medida que o tempo passa. Então se anualmente você tem uma perda de poder de compra de 5%, uma inflação de 5%, você pode aumentar o valor do seu aporte em 5% anualmente, porque a sua renda aumenta também de acordo com a perda de poder de compra. Então tudo isso será corrigido e no fim das contas você terá um patrimônio muito grande, sim, corrigido pela inflação. E eu falei desses 3 fundos imobiliários, o MXRF11, o VILG11 e o XPLG11, mas eles não são recomendações de investimentos. O ideal é que você estude a fundo sobre os fundos imobiliários, que você entenda como funciona, entenda analisar os fundos imobiliários. Se você quiser saber como eu analiso os meus fundos imobiliários, tem um vídeo que eu fiz aqui no canal, vou deixar esse card aqui em cima para você, caso você tenha interesse. Basicamente, no vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.